Ipiranga avança para a segunda fase da Copa do Brasil e pode ter uma receita histórica nas próximas semanas. Roda a vinheta que eu te conto tudo agora! Fala aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube, para falarmos hoje sobre a classificação do Canarinho para a segunda fase, depois do empate ontem contra a equipe do São Francisco, que garantiu a passagem do time verde e amarelo para a segunda fase da competição mais rentável do futebol brasileiro. E também sobre os acréscimos que o Ipiranga pode ter nas próximas semanas em razão dessas competições, Copa do Brasil e também Campeonato Gaúcho. Antes, eu quero dar um recado para vocês da Leve Estruturas de Concretos Protendidas, que está revolucionando o setor da construção civil em Erechim, no Alto Uruguai Gaúcho. Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. System Software de Gestão, há mais de 35 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e ainda Express SA, que conta com toda a linha de antecipação de recebíveis para você antecipar um valor que já é seu, mas que você iria receber só lá na frente. Para saber mais, entre em contato com a equipe da Express ou visite-nos na Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá Supermercados. Rapaziada, o Ipiranga conquistou um importante resultado ao empatar com a equipe do São Francisco na noite de ontem, naquele terrível gramado do estádio Florestão em Rio Branco, no Acre. O empate era suficiente para a equipe verde e amarela garantir o avanço para a segunda fase. E foi o que aconteceu, com alguns ares de dramaticidade. Afinal, o Ipiranga saiu perdendo e depois no segundo tempo conseguiu com Bruno Baio, com um jogador a menos que a equipe do São Francisco estava, o Ipiranga conseguiu buscar o gol de empate e consequentemente o gol que garantiu a vaga para a próxima fase. Eu não tenho como falar sobre o desempenho da equipe do Ipiranga, porque a gente pôde acompanhar, como todos vocês, apenas pelo rádio. Aliás, fazia muito tempo que a gente não tinha um jogo do Ipiranga que não era transmitido por nenhuma plataforma de streaming ou nenhum canal de televisão. Mas enfim, acredito que tenha sido o último, porque na próxima fase a tendência é que a gente já tenha os jogos sendo transmitidos e principalmente se confirmar o favoritismo da equipe do Bragantino, que aliás tende a ser o próximo adversário do Ipiranga. Só que não dá pra gente esquecer que algumas zebras já aconteceram, inclusive nessa primeira fase da competição. Então a gente precisa ficar atento e não dá para assegurar 100% que o adversário vai ser o Bragantino. É favorito? Sim, muito favorito, mas precisa confirmar isso no confronto da próxima quarta-feira, onde aí a gente vai saber quem será o adversário. De concreto, a gente sabe que o Ipiranga, independentemente de quem for o seu adversário, vai jogar aqui dentro do estádio Colosso da Lagoa. Lembrando que na próxima fase segue ainda sendo apenas um jogo, e este jogo aqui na capital da amizade, diante do torcedor e sendo o Bragantino com expectativa de um bom público na nossa casa. Bom, o que o Ipiranga tem de assegurado também é as questões financeiras, e este é o principal assunto do nosso vídeo de hoje, o quanto estas competições, Copa do Brasil e também Campeonato Gaúcho, vão impactar nos cofres do Ipiranga, já que a expectativa é que nós tenhamos o Ipiranga tendo uma arrecadação recorde com essas competições e principalmente se as coisas convergirem do jeito que a gente imagina que podem acontecer. Vamos lá, o Ipiranga já embolsou por participar do jogo na primeira fase 750 mil. Agora vai embolsar por jogar a segunda fase mais 900 mil reais. Se passar para a terceira fase, o Ipiranga garante mais 2 milhões e 100, ou seja, uma quantia muito significativa. E aí tem alguns outros pontos que a gente precisa colocar aqui também, que o Ipiranga pode ter arrecadações bem significativas. A primeira delas, vamos pela ordem dos fatos. O jogo contra o Bragantino ou o Bahia de Feira de Santana vai ser no dia 8 ou no dia 15 de março. Essas duas datas estão reservadas para estes confrontos.
E aí, se for o Bragantino, que é uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, que claro que não tem a mesma popularidade de outras equipes da elite do futebol nacional, mas é um time de ponta que hoje circula entre os 20 principais clubes do futebol brasileiro, recentemente jogou inclusive Copa Libertadores da América. E é claro que é um jogo que vai ter um apelo de público maior, até porque o Ipiranga pode mais uma vez repetir aquilo que fizera lá atrás, em 2016, quando o Ipiranga conseguiu chegar à terceira fase da competição e enfrentando o Fluminense. O Ipiranga pode ter neste jogo contra a equipe do Bragantino um valor interessante de receita. Vamos lá, o Ipiranga pode bater na casa de 400, 500 a 600 mil reais de arrecadação com o jogo de segunda fase da Copa do Brasil contra a equipe de Série A. Na próxima fase, se o Ipiranga avançar, o Ipiranga muito provavelmente deve pegar uma equipe de ponta, inclusive alguma delas que estão jogando a Copa Libertadores da América. E aí a gente sabe, serão 2 jogos e um deles será em Erechim. E aí o acréscimo será ainda maior, possibilidade de lotação do estádio Colosso da Lagoa. E no meio do caminho, o Ipiranga tem o jogo contra o Grêmio, que fecha a fase classificatória, que ao que tudo indica, o Grêmio deverá vir com time reserva, mas de qualquer forma a gente vai ter um grande público também, mesmo que não tenha o estádio lotado, mas vai ter um bom público, e isso pode garantir uma receita também na casa de 400, 500, 600 ou até 700 mil reais para o Ipiranga. Se avançar para a semifinal do Campeonato Gaúcho, vai pegar ou o Grêmio ou o Internacional. Esse é o desenho que está posto para o Ipiranga em caso de estar na semifinal do Campeonato Estadual. Independentemente de qual clube da dupla Grenal for, o Ipiranga também poderia colocar quase mais R$1 milhão na sua conta com receitas de bilheteria. E aí o Ipiranga poderia estar batendo o seu recorde de arrecadação em competições. O Ipiranga, quando chegou na terceira fase da Copa do Brasil lá atrás, o valor não era tão expressivo como é a deste ano na Copa do Brasil. E as próprias receitas agregadas de jogos contra a dupla Grenal no Campeonato Gaúcho podem fazer o Ipiranga ter uma das maiores arrecadações de sua história. Então, muita coisa está em jogo e num curto espaço de tempo. Vamos lá, um mês e pouquinho no máximo, o Ipiranga pode ter essa arrecadação histórica e que vai trazer muitos benefícios para o clube. Afinal, o Ipiranga pode ter uma capacidade de investimento maior para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e, quiçá, desta vez trazer alguns jogadores que possam desequilibrar, especialmente na reta final da competição. Tá certo, meus amigos? Estamos fechando a conta por hoje, agradecendo aos nossos patrocinadores e convidando você que não está inscrito no nosso canal no YouTube a inscrever-se e ativar a notificação, porque sempre quando pintar um vídeo novo, você recebe aí no seu telefone celular. E antes de encerrar, eu quero dar um recado para vocês também da Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho. E lembrando, você que vir até a Adega Brasil Bebidas vai encontrar a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho, seja em cervejas, espumantes, destilados, vinhos, é com a Adega Brasil Bebidas, na Rua Lázaro Dante Rubo, a 650 metros do novo trevo da Pecim. E também conosco, Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel, em Erechim e com filial em Santa Maria. Rapaziada, aquele abraço e até o próximo vídeo.